testemunho de Angie Arting da cidade de Freeport, Bahamas. Vou começar o meu testemunho falando sobre a conversão dos meus pais na Igreja Pentecostal Cristo Reina. Na época de suas conversões, eu tinha 12 anos e acompanhava os meus pais para a igreja. Aos 13 anos decidi entregar a vida a Jesus e comecei a cantar no grupo de louvor da igreja. Estava todos os dias com os meus pais no culto. Mas não sabia o que era uma vida convertida sinceramente. Continuava falando palavras chulas e arrumando confusão na escola com as meninas. Os meus pais não davam testemunho em casa e discutiam quase todos os dias por causa da televisão. O meu pai queria assistir filme e a minha mãe novela. Os meus pais eram o exemplo para a minha vida. Tudo o que eles faziam em casa na minha concepção estava certo. Eles diziam que sabiam o que era certo e o que era errado para mim. Se os meus pais tivessem dado testemunho de verdadeiros cristãos, eu teria sido uma cristã verdadeira por observar os seus modos de vida e querer aprender. Aquelas discussões dos meus pais para mim eram normais. Já estava acostumada e na escola fazia a mesma coisa. Eu discutia com as alunas da minha classe e agrediam elas, apesar de ser crente. Em uma noite eu tive um sonho. Uma pomba gigante voava por cima da minha casa. Ela dizia: "Não estou me agradando com o seu modo de vida, coloque a sua casa em ordem." No dia seguinte sonhei o mesmo sonho e falei para minha mãe, ela não soube explicar. No terceiro dia sonhei o meu sonho e falei para o meu pastor. Ele disse que o Espírito Santo queria me usar e pedia um concerto. A igreja onde eu congregava é um ministério voltado para o louvor e a adoração. Ter ensinamento é raro e o pastor não é daqueles que cobram a santidade. Isso se refletia na vida dos meus pais e de toda a igreja. 3 anos se passaram e eu com minha família ainda congregávamos nessa igreja. Não houve mudança em mim e não sentia uma diferença. Eu era aquela adolescente ímpia antes de ir à igreja. Se eu deixasse de ir à igreja ou parasse de fazer a obra, os membros e o pastor me chamariam de desviada. Mas a verdade é que nunca me converti, apenas era uma obreira participante da igreja. Estava andando na rua e Deus usou uma mulher que não é da minha igreja. Onde eu congregava não tinha pessoas usadas daquela maneira. Aquela mulher se aproximou e disse: "Deus irá lhe fazer de uma atalaia dele." Estava com 3 anos de ministério e não sabia o que era conversão. Agora com 16 anos, as promessas de Deus chegaram para mim. E foi o que aconteceu. Eu ouvi uma voz suave quando estava no meu quarto. Eu fui ao encontro de Jesus que me esperava e entramos no inferno. Vi um homem rico que ardia no fogo. O Senhor Jesus mandou aquele homem dizer o porquê está ali. Ele disse: "O meu dinheiro me prendeu nas coisas materiais, quanto mais eu tinha, mais eu queria gastar com luxo, prazer às mulheres. Eu não tinha tempo de ir à igreja por causa do dinheiro que me trazia bem-estar. Viajava pelo mundo e nunca me lembrei de Deus. O dinheiro era mais importante para mim do que Jesus. O meu dinheiro me fez esquecer Deus e impediu a minha salvação. Preferi a riqueza passageira da terra ao invés da riqueza celestial eterna. Não há esperança para quem desce a esse lugar." Contemplei no inferno o sistema carcerário que parece com celas de prisões das cadeias da terra. As almas são torturadas dentro de suas celas. Elas estão aguardando o juízo final, vivendo em dolorosa tortura. Jesus disse: "Serva, o pecado do mundo aprisiona as pessoas. Quem não sacrifica os desejos da carne, e não mata o pecado que está na carne, virá para esse lugar."
Fale para os desviados que caíram na fé refletirem sobre as suas vidas, analisar desde quando começou a jornada e ver onde errou e caiu para recomeçar da onde parou. No mundo há muita divisão entre cor, raça, povos, religiões, ricos, pobres, línguas e não há união entre eles. Em minha igreja não há união para me adorar. Até o inferno faz o seu papel de unir pobres com ricos e todos os povos, línguas e religiões. Todos estão unidos nesse lugar de tormento. Jesus me mostrou pessoas no inferno que endeusaram os seus dinheiros e bens materiais. Contemplei pessoas que tinham poder aquisitivo na terra e influências como presidentes, juízes, governadores, reis, rainhas, imperadores, bancários e empresários. Todos esses não ajudaram os pobres e quando morreram não levaram nada, deixando tudo na terra. Esses foram esquecidos quando morreram. Tanto o rico como o pobre no inferno não existe superioridade. Todos esses homens deixaram os seus bens e as suas fortunas milionárias. E agora todos estão em um lugar de miséria eterna. Um deles gritou dizendo: eu daria toda a minha riqueza na terra para viver uma vida miserável lá. Eu queria voltar para a terra e ser a pessoa mais desprezada lá do que ficar nesse lugar de tormento. Deixa-me voltar à terra e ser um mendigo comedor de lixo, mas não me deixa ficar aqui. Fale para as pessoas da terra não se apagarem ao dinheiro e ajudar os pobres. Ao ver aquele homem implorando para voltar à terra foi tão triste. Eles se arrependem tarde demais. No inferno não há separação de classes entre ricos e pobres. Todos se misturam naquele lugar. Eu vi pobres, ricos, negros, pardos, brancos e morenos todos no mesmo lugar. Todas as religiões, culturas e línguas estão naquele lugar. Pessoas desde o tempo de Abraão e de várias épocas, chegando até os nossos dias. Jesus me levou em um lugar no inferno onde vi um homem mendigo. Jesus disse: enviei o meu servo a esse homem. E todos os dias ele levava comida e suco. A palavra foi pregada, mas ele não quis entregar sua vida a mim e amanheceu morto por causa do frio. O cobertor que esse homem ganhou não foi o suficiente para lhe proteger do frio. O mendigo gritava e dizia: eu não mereço esse lugar por viver uma vida miserável na terra. Eu mereço o céu, isso não é justo. Esse mendigo tentava justificar que não merecia o inferno por viver uma vida pobre e miserável na terra. O Senhor me mostrou cristãos no inferno em vários tipos de prisões, isso significa que não foram libertos. Eles se esqueceram de santificar as suas vidas, olhando para as falhas dos outros. Eles diziam à mulher do pastor não santificar, então não precisamos se santificar. Eles sabiam que era pecado e mesmo assim quiseram se espelhar. Eles, quando eram vivos, diziam entre eles: vi um pastor que caminhava de shorts e camisa sem manga, se fosse pecado ele não andaria assim, até a sua filha vai à praia de biquíni. O outro grupo não santificava as suas vidas e viviam acusando e julgando os ímpios, dizendo que vão para o inferno. Contemplei um pastor no inferno por tolerar o pecado em sua igreja. Ele sabia do pecado do povo e mesmo assim não corrigiu o rebanho. Jesus disse que tocou várias vezes no coração dele para pregar a santidade, mas ele resistiu ao Espírito Santo. Usou até um servo para falar para ele pregar. Ele não se arrependeu e não deu ouvido, sendo rebelde até que a paciência de Deus chegou ao limite. A morte tocou nele por escolher andar nas trevas rejeitando a verdade. Eu vi uma mulher no inferno que não se converteu a Jesus por enxergar defeito em todas as igrejas. Ela andava em uma igreja muito liberal e se sentiu envergonhada, pois dizia que o povo não se converteu por ser igual aos que estão no mundo.
Depois ela foi para uma igreja rígida e não suportou a doutrina. Ela disse que era a doutrina do homem e não precisava de tudo aquilo. Ela morreu sem assumir o compromisso da salvação. O tempo passou, a morte chegou e ela está no inferno. Jesus me mostrou cristãos no inferno que, ao invés de ajudar os desviados a voltar, condenaram eles, fazendo-os se afastarem mais do caminho de Jesus. Quando os desviados saíram da igreja, esses cristãos falaram mal deles e criticaram. Os desviados magoados nunca mais voltaram para o caminho de Jesus e prometeram nunca mais pisar os seus pés em qualquer igreja. Esses cristãos que fizeram isso estão no inferno. O Senhor Jesus me mostrou um pastor no inferno por amaldiçoar um cristão que saiu da sua igreja para ser membro de outra. Não devemos amaldiçoar aquilo que Deus criou, à sua imagem. Eu vi uma moça no inferno por se masturbar, às vezes ela manuseava objetos para sentir prazer. Eu vi um cristão que fazia tatuagem em seu corpo por não achar que é pecado. O demônio da tatuagem saiu com a mesma aparência do desenho e começou a torturar esse rapaz no inferno. O demônio também tinha uma tatuagem e parecia uma fera. Satanás estava sentado no seu trono. Ele estava elegante, mas de repente aquela capa de boa aparência caiu e se transformou em um monstro horrível. E quando ele olhou para os cristãos sofrendo no inferno, deu uma gargalhada espantosa. Ele estava feliz. Ele disse aos demônios: estamos vencendo a igreja, veja a minha vitória, olha quantos cristãos estão nesse lugar, são os nossos prêmios. A batalha por levar essas almas foi difícil, mas conseguimos. Satanás deu ordem para um demônio terrível ir à igreja. O objetivo é trazer aquela alma ao inferno. Um demônio feio de 3 metros se levantou e subiu à terra. O Senhor Jesus me mostrou cristãos no inferno por cometer pecados em ocultos sem ninguém saber. Esse grupo de cristãos esconderam os pecados dos seus pastores para não serem corrigidos. Mas de Deus não puderam esconder. Jesus me mostrou a terra, eu vi milhares de olhos de fogo espalhados pelos os 4 cantos do mundo. Esses olhos não fechavam e estavam observando tudo. Jesus disse: os olhos de Deus estão por toda a terra e nada poderá ser escondido de mim. As pessoas e as leis da terra são injustas. Inocentes pagam por crimes por falta de provas, mas a lei de Deus é justa e a sua medida é certa. Jesus me mostrou o lugar dos falsos profetas e fundadores de seitas. E do outro lado desses fundadores eu vi milhões de pessoas que eles trouxeram por causa das suas seitas. Essas pessoas amaldiçoavam os fundadores das seitas por terem jogado eles no inferno. Eu vi no inferno a profetisa Ellen White. Jesus disse: ela está aqui nesse lugar por inventar heresias. Profetizou mentiras e ainda tinha ligação com os satanistas que ajudaram o seu ministério a crescer. Ainda ensinou os seus membros a guardar o sábado, pisando na minha graça. Aquele que quiser viver na lei que nunca peque, foi para isso que eu fui sacrificado. Quem escolher a viver na lei terá que se salvar por ela sem cometer nenhum pecado igual a mim. Todas as seitas que rejeitam a minha graça rasgam o contrato da nova aliança. Quem viver no contrato da velha aliança será amaldiçoado e irá para o inferno. Essa mulher que está vendo, ela mentiu dizendo que não existe o inferno e agora está nele. A semente que essa mulher plantou no passado ainda produz em desgraça e perdição aos que acreditam em seus ensinos. Eu vi como os demônios atormentavam aquela mulher. Quanto mais almas desciam ao inferno por causa do seu ensino, mais ela era atormentada. Desde a fundação da sua seita até agora, milhões de almas estão vindo para o inferno. Jesus disse:
testemunhe para mais almas, para que venham se salvar, e subimos ao céu. Eu estava em um campo lindo cheio de flores. Um paraíso lindo com uma paisagem colorida e brilhosa e esplêndida. Uma cidade cheia de muros de ouro puro e fino. O anjo veio até a mim e Jesus nos deixou a sós. Chegou outro anjo com um livro na mão e parou de frente. O anjo abriu o livro e mostrou a data que eu me converti, mas o meu nome estava apagado por não viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. O anjo pegou outro livro diferente, que é o da condenação. E quando vi meu nome ali, comecei a chorar. O anjo disse: todos os nomes que estão escritos naquele livro não herdarão a vida eterna. Eu queria muito morar naquele lugar, mas a minha condição de vida não permitia, por ser indigna de ficar ali. O anjo me disse que eu olhava a vida alheia e não enxergava os defeitos da minha vida. O anjo disse: está na hora de olhar para a sua vida e ver como ela está diante de Deus. Um espelho de ouro, cujo vidro não existe na terra, resplandecia. Aquele espelho espiritual apareceu diante de mim e revelou todos os meus pecados. O meu rosto estava cheio de rugas, a minha aparência era de uma idosa. Eu queria remover aquelas rugas para melhorar a minha aparência, fiquei preocupada, só tinha 16 anos. O anjo disse: não se preocupe, são as marcas da imperfeição do pecado, embora seja jovem, o seu espírito é velho, e já está chegando a morte para ele. Se não nascer de novo, irá morrer, o seu limite de vida está acabando, o salário do pecado é a morte. Essas rugas é o pecado do orgulho, do egoísmo, da falta de amor para com Deus e da maldade que está em seu coração. Você se considera perfeita, não aceita correção e também não se corrige a si mesmo. Está esperando que Deus venha lhe corrigir. Não deixe chegar a essa ocasião de sentir o dedo divino tocando na sua vida. Eu disse para o anjo: eu sou tão jovem para morrer, irei primeiro do que os meus pais. O anjo disse: para Deus a idade na terra não significa nada, o seu tempo de vida é medido no céu, a sua aparência espiritual é de uma idosa que já está quase morrendo. Eu não aceitava pessoas da igreja louvar melhor do que a mim. E quando servas de Deus visitavam a minha igreja, as pessoas falavam bem delas, a inveja me fazia dizer que elas não eram tão usadas como pareciam. O diabo me usava a ridicularizar os servos de Deus, colocando defeitos onde não tinham. Nunca qualificava as pessoas que Deus usava, a inveja de querer ser igual a essas pessoas brotava em meu coração. Não admitia a realidade de ver pessoas sendo usadas, não aceitava essa situação. No fundo do meu coração eu sabia que não tinha esses privilégios de ser igual a eles, isso me corroía por dentro, era orgulhosa e não aceitava ser a pior de todas. O anjo me fez conhecer os meus defeitos, eu me arrependia de tudo, ele pregou para mim a verdadeira doutrina que um servo de Deus tem que saber. Foram ensinamentos que na minha igreja nunca falavam. O anjo disse: agora volte para a terra. Quando terminou de dizer essa palavra, o meu espírito estava no meu corpo. Eu o levantei do chão. Eu vi a mulher que me trouxe a profecia e disse que iria mudar de vida. A conversão chegou para mim pela primeira vez depois de 3 anos de igreja. Aquela mulher se despediu de mim e foi embora. Ela foi uma pessoa enviada por Deus que me fez entender o que Ele queria de mim. Fui para a igreja e falei da minha experiência ao pastor. Ele ficou ofendido quando eu disse que a igreja inteira estava no pecado. A congregação inteira começou a me perseguir, fui humilhada. Eles diziam que eu queria ser santa demais. O pastor disse que eu estava com delírios e com heresias para destruir o ministério. Olhei para o rosto do pastor cheio de ódio, a sua face se transfigurava em rosto de um monstro horrível. Quando olhei para a igreja inteira, os seus rostos eram de monstros.
O Espírito Santo falava na minha mente. Eles perderam a imagem e a semelhança de Deus e assumiram a face e a semelhança do seu mestre para quem eles servem. O pastor me tirou do grupo de louvor, não podia mais cantar, ninguém falava mais comigo, estava sendo desprezada por todos, eu era estranha no meio de um povo. Voltei para casa, os meus pais que congregavam no meu ministério disse que eu não deveria ter falado as minhas experiências e me repreendeu. Chamei os meus pais e disse, e em quem eles iriam acreditar, em mim ou no pastor? A minha mãe disse, filha, você sofreu uma mudança espiritual tão linda, não é mais uma moça rebelde com os pais. Por causa da sua mudança, eu vou acreditar em você, não no pastor. O meu pai disse que o pastor é a autoridade da igreja e que não podemos se rebelar com aqueles que Deus ungiu para ser autoridade na terra. O meu pai disse, se o pastor estiver errado, Deus irá me mostrar. Naquela mesma noite, o meu pai sonhou com a igreja inteira. O pastor pregava no púlpito e tudo estava escuro, havia faltado energia. O meu pai olhava para o lado onde eu estava sentada e uma luz estava em cima da minha cabeça. Quando aquela luz tocou na minha cabeça, o meu corpo resplandecia todo e brilhava como a estrela. O meu corpo subiu por cima do teto e desapareceu. A igreja inteira ficou apavorada e dizia: Jesus veio e nós ficamos. Ele já arrebatou seus escolhidos. O meu pai acordou assustado, me abraçou pela manhã e pediu perdão a mim. O pastor me excluiu da sua igreja. Eu orei a Deus e pedi para ele me mostrar uma igreja que fala da verdade que a mim foi revelada. Deus preparou uma igreja séria para eu e a minha família. Anos se passaram e os meus pais envelheceram, fiquei com uma idade boa para casar. Eu fiquei noiva de um homem de Deus, e tinha que viajar e deixar os meus pais para morar com ele. O casamento estava marcado, o seu pai tinha dado uma casa de presente para ele, que seria o nosso lar. Os meus pais estão de idades avançadas, e sozinhos sem ninguém para cuidar. Eu tinha que tomar uma decisão de ficar cuidando deles, ou me casar e ir embora para viver uma vida feliz. Eu não podia levar eles comigo, e qualquer decisão que eu tomasse teria que renunciar a alguém, o que traria uma dor na alma. Eu escolhi não me casar, que era o meu sonho, apesar de amar o meu noivo. Não podia deixar os meus pais, para não ter peso na consciência, isso causaria uma ferida em mim. Os meus pais eram doentes, e caminhavam bem devagar. Eu tive que preencher o vazio da tristeza, se enchendo do Espírito Santo, já que eu tinha perdido um homem de Deus. Aprendi a conviver com os espinhos do caminho. Enfrentei a oposição por amor a Jesus, ganhei jovens para Jesus que viviam na prostituição, no vício do álcool e do fumo. Estava pregando a palavra de Deus e tive uma revelação de uma moça que queria parar de participar dos cultos e abandonar a igreja por causa de suas amigas que falavam mal delas. O Senhor me revelou a moça, eu disse para ela: tem outra igreja perto da sua casa. Ela respondeu: não, só tem essa igreja. Eu disse: não saia, somente ore e Deus vai operar. Alguns dias se passaram e as suas amigas pararam de lhe perseguir, se afastando de vez, a moça ficou em paz. Nunca devemos lançar a mão do arado por causa dos defeitos de alguém, todos são falhos. Qualquer igreja, empresa, escola ou lugar encontrará problemas. O que encontramos hoje é a liderança da igreja valorizando uns e outros não, e temos que se acostumar com essas falhas. Outros, para chamar atenção, fazem algo para ser visto por todos dentro da igreja. Obreiros saem da igreja por sentir ciúmes do pastor e outros por não receberem oportunidade saem também, isso não deveria acontecer. Eu vi duas crentes discutindo. Uma disse:
Não vou mais para a igreja para não ver mais o rosto dessa pessoa. A outra respondeu: não vou mais congregar na igreja, não há mais clima para eu ficar nesse lugar. Tenho visto tudo isso pelas igrejas onde vou pregar, não sou pregadora, apenas uma serva que faz a vontade de Deus, que é pregar o evangelho a todos. As pessoas se desentendem e esquecem que Jesus não se agrada disso. Muitos cristãos procuram problemas para suas vidas, através de suas atitudes, decisões e práticas sem a direção de Jesus. Eu encerro o meu testemunho, que Deus abençoe a igreja. Amém.